O assunto agora é dor de cabeça. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas sofrem com dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. No Brasil, os números chamam a atenção. Perto de 30 milhões de brasileiros têm enxaqueca, inclusive as crianças. Hoje vamos conversar com um especialista e tirar as suas dúvidas sobre o assunto. Mande suas perguntas pelo aplicativo Você na RPC. A repórter Amanda Menezes fala com a gente ao vivo agora. Oi, Amanda, bom dia. A gente sabe que a automedicação é um problema grave, né, nesses casos. Quando que a gente deve, de fato, procurar um médico, hein? Bom dia, Soler. Bom dia a todos. Realmente, muita gente acaba não dando tanta importância para a dor de cabeça e tomando remédio por conta própria, não investigando o que pode ser essa dor de cabeça. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Faro, que é neurologista. Doutor, em primeiro lugar, quando que é necessário procurar um médico e não ficar só sofrendo em casa, se automedicando? Bom dia, Amanda. Bom dia aos telespectadores da RPC. Esse é um assunto muito interessante, inclusive a Sociedade Brasileira de Cefaleia está lançando, pelo segundo ano consecutivo, a campanha 3 é Demais, para informar a população que se a pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça por mês nos últimos 3 meses, independente do motivo, às vezes a pessoa diz, não, eu tive dor de cabeça porque eu comi tal alimento, eu tive uma dor de cabeça porque eu dormi mal ou por causa da menstruação. Então, assim, independente do motivo para essa dor de cabeça, se a pessoa tiver pelo menos 3 episódios de dor de cabeça no mês, por no mínimo 3 meses, deverá procurar sim o médico, preferencialmente o especialista, o neurologista. A gente já tem algumas dúvidas dos nossos telespectadores. A Neuza pergunta aqui, cefaleia é falta de tomar água? Tem alguma relação, doutor? Sim. A dor de cabeça ela pode vir por diversos motivos e um deles, sim, é a baixa ingesta hídrica. Isso é muito comum nas pessoas que ingerem bebida alcoólica, que deixam de beber a água por espontânea vontade e aí provocam uma desidratação. E a desidratação é um dos motivos para a dor de cabeça. Inclusive nas crianças, doutor? Sim, sim. Nas crianças também é muito interessante porque existe aquele mito, né? Da dor de cabeça ser gerada por problemas de visão, distúrbios de refração, problemas como até sinusite crônica, mas isso a gente já sabe muito bem determinado que são apenas mitos. Então, dor de cabeça pode acontecer também na infância e também pode ser relacionada à baixa ingesta hídrica. A gente tem mais uma dúvida aqui do Gustavo. É bem genérica a pergunta dele. Sim. Qual o melhor tratamento para a cefaleia? Tem um tratamento único, doutor? Não existe tratamento único. Então, o principal tratamento é você tratar a causa. Então, aí tem um conceito muito bom de se falar, é que nós devemos diferenciar os tipos de dores de cabeça, né? Tem as dores de cabeça que são as primárias, onde a dor é a própria doença e nessa situação se destacam a dor de cabeça do tipo tensional e a enxaqueca. E tem as dores de cabeça secundárias, onde a dor de cabeça é um sintoma de outra doença. Então, se a gente falar das dores de cabeça secundárias, no caso, uma sinusite aguda, uma hemorragia intracraniana, você tratar a causa, teoricamente você vai tratar o sintoma que é a dor de cabeça. Já no que diz respeito às dores de cabeça primárias, existem diversos tratamentos, nós não podemos falar em um tratamento único. Aí nós analisamos caso a caso e direcionamos o tratamento para cada um. A dúvida da Sara Green é sobre enxaqueca. Ela pergunta, quem tem enxaqueca tem mais chances de ter um AVC? É a preocupação dela. Então, a gente sabe que existem vários tipos de enxaqueca, mas 2 grupos se destacam. Tem a enxaqueca que a gente chama de sem aura e a enxaqueca com aura. Aura são manifestações neurológicas reversíveis. 90% dos tipos de aura são auras visuais, onde as pessoas veem os pontos pretos ou brancos na visão, e isso se estende por 5 a 60 minutos e costuma vir antes do sintoma dor de cabeça. Então, essas pessoas que têm enxaqueca com aura, nós já sabemos sim que possuem um risco aumentado para ter AVC. Por isso que, por exemplo, as mulheres que têm esse tipo de enxaqueca,
nós proibimos o uso de anticoncepcional contendo estrógeno e progestágeno, porque o estrógeno por si só já é um fator trombogênico que a gente fala, então aumenta o risco de AVC, de trombose, de infarto, e a pessoa portando a enxaqueca com aura já é um risco genético, que a própria pessoa nasce com isso. Então nós não podemos associar esses dois fatores de risco, senão aumentamos muito mais essa chance dessa complicação. A dúvida do Paulo Cardoso é a seguinte, na verdade ele faz um comentário, ele fala que o filho dele tentou descobrir por vários anos a causa de dor de cabeça, fez vários exames, até que ele descobriu que são os derivados de leite que causavam essa dor de cabeça. Tem aí uma relação entre dor de cabeça e os alimentos que a gente come? Sim, tem uma relação muito grande. E além de ter uma relação muito grande, eu posso falar que existe um mito nessa situação, né? Porque quando nós nos referimos à causa da dor, por exemplo, uma enxaqueca, a gente está se referindo a uma doença genética. Então, a causa daquela enxaqueca não é o chocolate, não é o leite e seus derivados, né? Eu costumo dizer que está escrito no código genético daquela pessoa, vai ter enxaqueca um dia. E, na verdade, o leite derivado é só um fator irritativo para desencadear os sintomas da enxaqueca. Consequentemente, a pessoa que descobre os seus fatores gatilhos, elas retirando esses fatores, com certeza vai ter uma redução das crises enxaquecosas. Nessa busca de tratamento, muitas vezes a gente percebe que as pessoas vão tomando remédio em cima de remédio e tem até aquela frase que eu estava comentando aqui fora do ar, esse remédio está muito fraco para mim. Qual que é o risco disso, da automedicação, de procurar a farmácia tomar remédio por conta própria, doutor? Eu costumo dizer que todo mundo parece que tem uma farmacinha em casa, né? Isso muitas vezes se torna um risco a depender da doença. Então nós sabemos que, também eu costumo dizer que não existe remédio fraco ou remédio forte. Existe remédio bem indicado e remédio mal indicado. Muitas vezes a pessoa começa a tomar uma dipirona, um paracetamol, e com isso vai aumentando a frequência dessa tomada e chega a um ponto que aquela medicação não mais controla a doença, a dor dela. E aí costuma dizer, não, essa medicação está fraca. Na verdade não, a medicação ela não perde seu efeito. O que acontece é que a doença cada vez mais vai avançando, se o tratamento for realizado inadequadamente e, consequentemente, aquela medicação não vai ser suficiente para tratar. E aqui a gente chama a atenção que existe um tipo de dor de cabeça que nós atribuímos à medicação. Então, aquela medicação que muitas vezes a pessoa usa para aliviar, tratar a sua dor, pode estar provocando a dor de cabeça daquele indivíduo. Então, a automedicação nós não aconselhamos. Se você tem apresentado dores de cabeça, se você não tem um diagnóstico, procura um médico para poder fazer o diagnóstico devido ao tratamento. E é possível dizer que quem tem dor de cabeça consegue se livrar disso? Consegue não ter mais dor de cabeça? Ou tem gente que vai sofrer com isso para o resto da vida, doutor? Então, aí a gente retoma a pauta da causa, né? Se a gente fala da dor de cabeça como enxaqueca, como dor de cabeça tipo tensional ou uma outra mais rara, uma cefaleia em salvas, a gente não pode falar em cura, a gente fala sim em tratamento. Então, é bem importante falar para as pessoas, inclusive, que quem já fez diversos tratamentos e que até está desestimulado. Então, assim, não desista, procure um especialista, porque com certeza tem um tratamento adequado para você. Porém, se a gente fala nas dores de cabeça secundárias, é como eu falei, uma sinusopatia, uma sinusite aguda, se você tratar o processo infeccioso, consequentemente, a dor de cabeça vai melhorar num período aí de 1 até no máximo 2 semanas. Então, as dores de cabeça secundárias têm uma chance maior de se curar se você tratar a causa. As primárias, você controla a doença e a pessoa consegue viver super bem com aquela doença controlada. As mulheres têm mais dor de cabeça que os homens? Num geral, em aspecto geral, sim. E onde mais se destaca é em enxaqueca. A gente sabe que existe a relação entre mulheres e homens da enxaqueca, é 3:1. A cada 3 mulheres que sofrem enxaqueca, um homem sofre enxaqueca. Por quê, doutor? Principalmente pelo fator hormonal. Interessante que na infância a gente percebe que a enxaqueca ela se manifesta quase que de maneira semelhante entre meninos e meninas. Porém, quando chega a puberdade com a menarca, que é a primeira menstruação, as meninas começam a apresentar muito mais frequentemente a enxaqueca do que os meninos. Então, o fator determinante para essa diferença entre o surgimento da enxaqueca é o fator hormonal.
Tá certo. A gente volta daqui a pouco com outras dúvidas dos nossos telespectadores. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso aplicativo Você na RPC. O assunto hoje é dor de cabeça. Tá certo, Soler? Daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Obrigado, Amanda. Obrigado, doutor Paulo, também. Até aqui. Estamos de volta às 6h55. Bom dia. Hoje tira dúvidas, as suas dúvidas sobre cefaleia, a dor de cabeça, os vários tipos de dor de cabeça que existe. E eu volto a conversar com a repórter Amanda Menezes, que está com o médico Paulo Faro. Amanda, chegaram mais perguntas aí certamente, mas a gente lembra que no fim de semana teve o Dia Nacional de Combate à Dor de Cabeça, né? Em que essa campanha ajudou ou vem ajudando nessa conscientização aí no combate à doença, hein? Vamos lá, doutor, o que essa campanha, então, da dor de cabeça, né, para explicar para as pessoas sobre a dor de cabeça pode ajudar que as pessoas procurem mais médicos, né, porque não tentem tanto fazer essa automedicação que a gente já estava falando? Então, tem alguns motivos que a gente promove essa campanha do Dia Nacional do Combate à Dor de Cabeça. A gente sabe que 1/3 das pessoas que sofrem com dor de cabeça procuram um profissional médico e 50% das pessoas não faz um tratamento adequado. E, por exemplo, a enxaqueca hoje é a terceira doença mais incapacitante em pessoas abaixo dos 50 anos. Então, é extremamente importante a gente divulgar, a gente falar sobre dor de cabeça, não apenas para os leigos, para a população, mas também para os profissionais médicos. Agora, nesse último sábado, dia 19, nós fizemos uma capacitação para profissionais do Sistema Único de Saúde para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento mais adequado para essas pessoas. Vamos às dúvidas, então, que chegaram pelo aplicativo Você na RPC. A Ana Lúcia pergunta, eu tenho enxaqueca e meu filho também. É necessário cuidar com a alimentação? Sim. A gente sabe que a enxaqueca ela tem uma relação direta com o alimento, né? No sentido tanto de piorar, no sentido de ser um fator gatilho para as crises enxaquecosas, assim como a pessoa tendo uma alimentação saudável, evitando excessos de frituras, excesso de carboidrato, fazendo uma boa ingesta hídrica, consegue ajudar a controlar a dor de cabeça. O Vanderlei pergunta, depois do exercício físico tenho dor de cabeça, qual o motivo? Isso é interessante. Tem alguns tipos de dor de cabeça que aí se destaca a enxaqueca, onde a pessoa na crise enxaquecosa, se ela fizer algum esforço físico ou até exercício físico na academia, a dor tende a piorar. Porém, aí vale chamar a atenção que aquela pessoa que está assintomática, sem dor, fizer algum exercício físico na academia, na rua, corrida ou até mesmo uma relação sexual, que é um exercício físico assim, e a dor de cabeça aparecer, surgir nesse momento do exercício, é um sinal de alerta para a gente. Então, essa pessoa precisa procurar um médico para fazer uma investigação da causa dessa dor de cabeça. Dor de cabeça que inicia ao esforço físico é um sinal de alerta e precisa ser investigado. A gente tem a pergunta aqui do Vitor. Dor de cabeça pode ser causada por má postura? Também é parecida com a dúvida da Marcela. É possível ter dores de cabeça por conta da coluna cervical, de problemas na coluna, doutor? Sim, sim. Isso é importante. Hoje em dia se utiliza demais os celulares, né? Então, quando a pessoa utiliza o celular, a pessoa adota uma postura de anteriorização do pescoço, da cabeça, e isso força cada vez mais a musculatura posterior do pescoço. E pode desenvolver, tem um tipo, na verdade a gente tem cerca de 200 tipos de dores de cabeça, e um desses tipos é o que a gente chama de dor de cabeça cervicogênica. Então, uma dor de cabeça originada por um problema no pescoço. Então, precisa tratar o pescoço para você melhorar o sintoma da cabeça. O Adriano, ele fala que a dor de cabeça é localizada na nuca e muito forte. Por que isso acontece com frequência, é o que ele pergunta? Então, aí tem várias possibilidades. A gente pode ter a enxaqueca, pode manifestar a dor de cabeça na região posterior. A cefaleia do tipo tensional, que é a dor de cabeça mais comum na população, pode manifestar também dor de cabeça na região posterior, assim como um problema cervical, como a gente acabou de falar, né? Um problema muscular, e a gente tem visto isso muito no dia a dia. As dores de cabeça na região occipital têm uma relação direta com a região cervical.
sendo a causa, mas não existe uma causa única para eu dizer, não, dor de cabeça na região occipital posterior é por isso. É um grupo, né, de causas que pode provocar. A Ana Karina pergunta, já fiz vários tratamentos devido a sinusites que resultam em dores de cabeça. Tenho intolerância à lactose. Tem aí alguma relação, doutor? Então, quando a gente fala em sinusite, a gente sabe que a sinusite aguda, um dos sintomas clássicos é a dor de cabeça, porque é um processo inflamatório agudo. Já na sinusite crônica, ela não costuma cursar com dor de cabeça. Inclusive, alguns pacientes são submetidos a cirurgias para a sinusite crônica devido à dor de cabeça. E a gente tem no consultório pessoas que não melhoram por isso. Então, não existe uma relação dor de cabeça, sinusite crônica. É importante deixar isso claro, não é sinusite aguda, é sinusite crônica. E a relação da intolerância à lactose também, uma moda, inclusive hoje, de se retirar leite derivado, se retirar o glúten da dieta, achando que vai resolver todos os problemas. É importante salientar que, no caso da intolerância à lactose, é um problema gastrointestinal. Então, os principais sintomas que essa pessoa que tem intolerância à lactose vai manifestar são sintomas de estufamento abdominal, dor abdominal, enjoo, náusea, vômito e diarreia. Pode, nesse contexto, ter dor de cabeça também, mas não é o sintoma mais proeminente. Aquela pessoa que se alimenta, que toma leite ou utiliza algum dos seus derivados e tem dor de cabeça, a gente não pode dizer que essa pessoa tem intolerância à lactose. Nesse caso, o leite e seus derivados é apenas um fator gatilho para a dor de cabeça dela. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço a atenção. A gente agradece também todo mundo que participou pelo nosso aplicativo Você na RPC. Soler? Obrigado, Amanda, e também doutor Paulo.